bom dia a todos, todas e todes. A gente está aqui hoje em mais um encontro, do projeto Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica. Então esse é o nosso segundo encontro do projeto, agora no mês de abril, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os direitos aí das pessoas com diagnóstico de câncer. Tá? Então só lembrando o objetivo aí desse projeto é que a gente promova e compartilhe algumas ações aí voltadas para o bem-estar, informações relacionadas ao contexto aí da oncologia. Então esse projeto ele acontece mensalmente, tá? Você que nunca participou, venha com a gente participar, siga aí as informações na rede da AMUC. Então ele acontece mensalmente em cada lugar diferente. Está baseado em rodas de conversa, Então, no mês passado, a gente fez uma roda de conversa direcionada aos cuidados aí da mulher, em relação ao mês de março. E hoje nós estamos aqui com duas advogadas para falarmos uns pouquinhos aí sobre esses direitos, certo? Então, eu passo a palavra aí para a Jurema, e a Iriana, que são as advogadas que vão conversar com a gente hoje. Então, bom dia a todos. Como a Marcele bem colocou, esse é um projeto que busca também trazer informação para os pacientes, informação qualificada, de forma a que nós possamos cumprir a missão da MUC, que é empoderar o paciente, que é fazer com que ele seja protagonista do seu tratamento e, através de nossos projetos, que isso aconteça com cada vez mais amplitude e fortalecimento. Então as rodas de conversa estão acontecendo todos os meses e essa é uma das rodas que eu entendo que é bastante importante, como as demais, mas ela traz uma questão que as pessoas muitas vezes desconhecem, que são os próprios direitos. Então nós vamos estar fazendo aqui um bate-papo, onde vão poder ser tiradas dúvidas, podem fazer perguntas, podem interromper, não tem problema nenhum. A Iriana está aqui do meu lado, conhece bastante o tema. Eu também já venho trabalhando com isso desde 2011, quando nós criamos o primeiro projeto buscando informar as pessoas que estavam lá no CEPOM fazendo o tratamento e que elas tinham direitos que podiam ser usufruídos. E a partir daquele momento, que era o projeto Vitoriosas, nasceu inclusive a cartilha da AMUC, que traz a informação sobre todos os direitos do paciente oncológico e que pode ser consultada, inclusive disponível no nosso site. Mas vou passar a palavra também para a Iriana, para que ela se apresente, Eu sou Jurema Santos, nesse momento sou vice-presidente da AMUC, sou advogada, já estou aposentada, sou também mestre em Direito e já fiz um benchmarking no exterior, onde se trata também do tema dos direitos do paciente, além de outros temas. Iriana, por favor. Gente, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande ter participado da revisão da 4ª edição dessa cartilha, que é a Cartilha dos Direitos dos Pacientes com Câncer. Ela traz de maneira bem didática, bem fácil de se compreender vários direitos, que a gente vai hoje estar conversando com vocês, tirando dúvidas e também conversando com vocês sobre como conseguir acessar esses direitos, porque a informação é o poder do paciente. Pode ser uma questão que a pessoa pode conseguir um tratamento mais rápido, pode conseguir alguns benefícios tributários, previdenciários. Então a gente está à disposição aqui. Eu sou Iriana Roque, sou advogada e sou diretora da MUC também. Então, posso começar falando um pouco sobre os direitos, E aí, surgindo dúvidas, vocês podem perguntar. Então, essa cartilha foi um projeto até que a Jurema foi uma precursora, Em 2012, saiu a primeira edição da cartilha. E agora nós estamos na 4ª edição, que coincidiu com os 23 anos da instituição. Nessa cartilha, a gente trata de direitos constitucionais,
direitos sociais, previdenciários, tributários e trabalhistas. Então a gente pode tirar dúvidas referente a qualquer um desses temas. Bom, essa cartilha ela foi revisada, né, porque em 2021 saiu o Estatuto da Pessoa com Câncer, que ela consolidou vários direitos das pessoas com câncer. Então, agora já temos mais uma nova lei que já estamos com um projeto para fazer a 5ª edição da cartilha. Tá? Então, começando a falar para vocês referente a direito de... Podemos começar então pelo imposto de renda, por exemplo, pode ser? Pode ser. Tá. O imposto de renda, a pessoa que tem câncer, ela tem isenção nos proventos de aposentadoria e pensão. Surge essa dúvida, a pessoa que trabalha. A pessoa trabalha, ela pensa, né? Eu também tenho direito à isenção do imposto de renda? Não. A lei ela é bem clara nesse sentido. Né? Ela vai trabalhar somente com as pessoas que são aposentadas. Eu quero falar também, principalmente, acho que são as 2 principais leis, que são a lei dos 30 dias, né? No qual uma pessoa que ela tem uma suspeita de câncer, ela tem o direito de ter os exames marcados em até 30 dias. Como que ela pode conseguir isso? Ela pode pedir, né, para o médico fazer um laudo, inclusive ela pode pedir que seja antes desses 30 dias. O médico tem essa autoridade para fazer um laudo de solicitar a máxima urgência nesses exames. E também a lei dos 60 dias, que a pessoa tem um diagnóstico de câncer, precisa iniciar o tratamento em até 60 dias. Eu tenho 2 perguntas. Posso interromper? Claro. É melhor até com perguntas, porque É, a gente uma roda de conversa. Voltando à história lá do imposto de renda, umas meninas me perguntaram a respeito da questão do militar. Como é que funciona? Se elas recebem pensão dos pais, e tinha uma das meninas até que já participaram da roda, que veio me procurar, ela tinha isenção e de um período não teve mais. E ela é pensionista militar do pai dela. E ela, no caso, ela teve um diagnóstico de câncer. Sim, e ela recebe a pensão e ela tem o diagnóstico. Ela foi isenta e depois ela deixou de ser isenta. Ela teve remissão? Eu não sei como é que ela tá, se ela teve remissão ou não. Porque assim, enquanto estiver em tratamento, né, enquanto perdura o câncer, e anteriormente os militares não tinham esse benefício, isso houve uma discussão muito grande, inclusive foi através de jurisprudência que se inseriu, porque era só para o aposentado da Previdência Social, e depois se estendeu aos militares. Então, em princípio, se ela está com o câncer ativo, ela tem direito. Tá. E pode retroagir até 5 anos. Por exemplo, alguém que está na roda, alguém que está nos ouvindo, a pessoa não sabia do direito, acabou de descobrir, ou enfim, ela pode pedir até 5 anos para trás, desde que durante esses 5 anos ela tenha o diagnóstico, esteja com o câncer ainda, né? Se ela tem remissão. Mas se ela está em tratamento, que a gente só tem ali a alta depois de 5 anos. E daí como é que funciona esse período? Se ela está em tratamento, se ela tem o laudo médico, ela está em tratamento, ela tem direito. Tá, entendi. Então essa é uma dúvida que uma das minhas seguidoras fez, foi a respeito do direito da isenção pelo militar. Então, porque no caso pode ser pensionista ou... Isso, ela é pensionista, daí a dúvida era essa, como que se ela conseguia continuar ou não, então já ficou claro, eu já consigo responder para ela saber se ela tem direito, de que forma que ela vai ter o direito. Olha isso. Mais alguma dúvida em relação a imposto de renda? Você teve isenção? Eu tive isenção, mas eu tenho a isenção nos proventos, né? Sim, da aposentadoria. Sim, da aposentadoria. Sim, mas você não trabalha mais. No momento, não trabalho mais. Não, da aposentadoria daí requer, né? Mas aí tem que requerer primeiro no INSS, que
Tem pessoas que vêm automático. Na hora na hora que vem o laudo como aposentadoria, vem automático do próprio INSS. Tem gente que primeiro é auxílio doença, depois passa para aposentadoria e não é automático. Daí tem que entrar com pedido no 135 solicitando a isenção. Foi o meu caso. Passar por uma perícia. Mas hoje é tudo feito online, né? Tu faz o pedido no 135, apresenta a documentação, aí vai para análise, no meu caso demorou bastante. Eles receberam, vai para a perícia federal e depois vem a resposta. Deu quase um ano, assim. E aí tu vai receber desde... Daí eu tenho que agora dar entrada 5 anos para trás. Veio automático a isenção a partir daquele mês. Mas o atrasado, daí eu tenho que pedir dentro da Receita Federal. Exatamente. É isso. Uma coisa que eu queria destacar é que aqui nós estamos tratando dos direitos das pessoas com câncer. Alguns desses direitos, eles não são derivados do câncer, são derivados da incapacidade. Né? Inclusive agora, recentemente, acho que no ano passado, não se fala mais em auxílio-doença. Né? Se mudou essa nomenclatura para benefício por incapacidade temporária. Hoje não existe mais o famoso auxílio-doença, embora popularmente é a mesma coisa, todo mundo conhece assim, né? E aquele também chamava-se aposentadoria por invalidez, que acho que eu particularmente achava um nome super desagradável, né? Também passou a ser benefício por incapacidade permanente. E uma vez cessada a incapacidade, que pode cessar, né? A pessoa retorna, então pode se aposentar. Uma outra questão que eu acho bastante curioso, né? Que nós tivemos algumas pessoas que, em decorrência do câncer, elas se aposentaram então era a aposentadoria por invalidez, né? Ou atual benefício por incapacidade permanente, mas essas pessoas tinham toda a condição de trabalhar ativamente em vários tipos de atividade e queriam voltar ao mercado de trabalho. Por exemplo, um advogado, uma advogada que tivesse um câncer até bastante agressivo e tal, mas que pode oferecer consultoria, que vai trabalhar no seu computador e tal, e ele era impedido de trabalhar, né, que nós entendemos que o trabalho é muito positivo, inclusive para a pessoa que está com câncer, ele era impedido de trabalhar em virtude dessa aposentadoria chamada de por invalidez. Né? Então existe um processo, as pessoas também muitas vezes não conhecem isso, que chama-se desaposentação. Né? Então, gente, por incrível que pareça, é muito difícil. Né? O INSS parece que não entende quando uma pessoa vai lá e quer se desaposentar, porque todo mundo normalmente busca cumprir o tempo de serviço ou quando tem alguma incapacidade, entra com grandes processos buscando aposentadoria. Então, quando alguém vai ao INSS buscando a desaposentação, é quase mais difícil, né, do que se aposentar. Mas essa possibilidade existe, eu acho que isso precisa ser muito colocado para os nossos pacientes oncológicos, porque eu tenho visto muita gente com capacidade ativa de, inclusive, ganhar uma boa remuneração com as competências que tem e muitas vezes não pode porque uma outra questão é que o empregador acha que é fato impeditivo, né? E outra questão é que o INSS já aposentou, então ela não pode ter renda, né? Renda de trabalho ativo. Então acho que isso é bastante importante registrar. Essa é uma discussão até que vai ser tema de uma das próximas rodas, que é a volta do mercado de trabalho. Até porque nós também temos dificuldades de inserção também, né? Porque... Boa tarde. Boa tarde. Justamente. Porque até é uma discussão assim, tanto nossa na luta do nosso direito para ganharmos o afastamento quando precisamos, né? Que temos muitas de nós temos dificuldades no INSS, até por encontrar várias barreiras, mas ao mesmo tempo, quando a gente quer se colocar no mercado de trabalho, se a gente diz que tem câncer, já não passa pelo processo, já é impedido. Então isso vai ser um tema de discussão de uma das próximas rodas, que eu acredito que é a roda de novembro. Fica aqui o convite para quem quiser participar também, que eu acho que é muito importante essa discussão, né? Porque a gente encontra muita barreira e muito preconceito também, né? Do que é a nossa incapacidade, como que ela funciona. Acho que a nomenclatura também, ela pesa muito.
E não necessariamente, né, o câncer não é impeditivo de estar no mercado de trabalho, né? Mas ainda há muitos estigmas a respeito disso, muito mito, não é, de que a pessoa que está com câncer não deve ou não pode trabalhar, né? Então isso não é verdadeiro. Cada vez mais se vê aí que as pessoas, ainda que com a doença ativa, fazendo quimioterapia, radioterapia, continuam trabalhando e muitas vezes até dão uma resposta mais positiva que outros empregados, porque elas gostam de estar fazendo aquele trabalho, né? Então acho que essa roda de maio vai ser muito interessante. Não, acho que é novembro. Novembro, né? Mas é uma uma discussão muito interessante, né? Muito interessante. Então, voltando agora que estava falando sobre a lei dos 30 e 60 dias, Iri, para as meninas que acredito que vão falar, né? E como que a gente faz valer esse direito, assim, quando a gente tem essa dificuldade? Até porque a gente viu a barreira sobre quem já estava em tratamento e retornar ao tratamento. Mas, assim, quando eu recebo um diagnóstico inicial e não consigo acesso. O próprio posto de saúde já me dá barreira. Eu tive uma experiência próxima com um familiar, né, que ela tinha feito os exames em posto de saúde, não, em consulta em outro médico particular, mas ela precisava fazer um encaminhamento para quimioterapia, para cirurgia, então ela ia fazer a continuação no SUS. E daí, quando chegou a declaração, a atendente não queria fazer a inserção dela, porque como ela estava no particular, ela teria que fazer desde o zero no SUS. E daí, na época eu entrei em contato com a MUC, eu ainda não era voluntária da MUC, eu encontrei informação, acredito até que foi a Cleusa que me atendeu, talvez ela não vá lembrar, que ela me deu uma orientação de como eu iria proceder, porque no próprio posto a atendente estava fazendo burocratização. Ela estava dizendo que não estava correto, que tinha que cumprir tal regra, mas ela já estava com um laudo dizendo que ela estava com uma suspeita de um câncer que era base nuclear, que era da pele. Então, como que a gente pode brigar para que isso seja inserido? Em quais lugares, em quais patamares que a gente pode ir? Então, acho que primeiramente é importante a gente saber qual é a lei, né? Então, se vocês quiserem abrir na apostila, quem estiver em casa também tiver a apostila, quiser acompanhar, na página 16. Então, é a lei 13.896. A gente tem vários exemplos dos 30 dias, né? Essa é a cartilha. Exato. Dessa cartilha da quarta edição. Então, a gente já tem vários exemplos das pessoas, pelo simples fato de saber o número da lei, chegar no posto de saúde e falar: eu tenho esse direito, eu preciso desse exame em menos de 30 dias, no meu caso é urgente, né? Quem tem câncer tem pressa, quem tem uma suspeita de câncer também tem pressa, ela é um impacto muito grande na vida da pessoa, na vida da família, então a gente precisa saber ou descartar a hipótese ou iniciar um tratamento o quanto antes, né? Até falando da nossa campanha, o quanto antes melhor. Então, primeiramente, com o número da lei, você chegando no posto de saúde, você já demonstra um empoderamento, né, da informação. Segundo lugar, eu acredito que a ouvidoria do Estado ou do município, se for municipal, e a ouvidoria do Estado. Ou do hospital, ou do local que levou o atendimento, que está demorando, ou da própria... Ou de ambos, né? Ou de ambos, né? Se for no município, por exemplo, a ouvidoria da Secretaria de Saúde Municipal, né? A ouvidoria da estadual, não funcionando, pode denunciar o Ministério Público, pode fazer um boletim de ocorrência porque está infringindo a lei, por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso. Pode ir lá na delegacia e dizer: olha, eu tenho direito, não está sendo cumprido, faço VO. Ou seja, tem vários meios. E finalmente o processo judicial, se nada der certo, né? A nossa experiência tem mostrado o seguinte: a MUC participou muito ativamente da elaboração, primeiramente, da lei dos 60 dias, que garante o tratamento do paciente oncológico até 60 dias, mas isso é uma experiência muito interessante, não é?
porque a lei de 60 dias foi editada em 2012 e determinou, ela tem inclusive outros direitos que são bastante interessantes que nós vamos falar depois, mas enfim, o mais importante é esse, que é dizer que o tratamento deve acontecer em 60 dias contados do diagnóstico. O que aconteceu? Ao longo das nossas campanhas, 2013, 2014, 2015, nós descobrimos que nós estávamos com uma lacuna que era muito importante, que era a questão seguinte: se eu não cheguei ao diagnóstico ainda, não é? Eu ainda estou buscando o diagnóstico, e às vezes essa busca pelo diagnóstico significava estar numa fila de espera por mais de 1 ano, 2 anos, numa unidade básica de saúde com um nódulo suspeito, por exemplo, no caso de câncer de mama. Então, veja bem, durante 2 anos eu estou lá esperando na fila que a minha vez chegue para fazer uma mamografia, uma ultrassonografia, que vai detectar um câncer. Qual é o estadio que vai alcançar esse câncer de um determinado momento, dali a 6 meses, 1 ano, 2 anos, não é? Isso nós descobrimos nas nossas campanhas de rua, quando nós perguntávamos para as pessoas, né? Ah, você já fez sua mamografia? Não, eu estou esperando. Ah, mas eu tenho um caroço, eu tenho um probleminha. Ou então, às vezes, até com câncer já que era visível, que estava avançado. Né? Então, se começou uma campanha, a AMUC se organizou junto com outras grandes ONGs do Brasil, a FEMAMA também estava junto conosco, não é? O Instituto Lado a Lado, a Oncoguia, a Abrale, e nós criamos um grupo de trabalho em São Paulo que deu origem à lei dos 30 dias. Então nós temos muito orgulho de ter participado desse trabalho. Durante 1 ano nós nos reunimos 1 vez por mês praticamente, ou 2 quando necessário, não é? Para participar da elaboração. Fomos para Brasília, para os gabinetes dos deputados federais, conversamos com os senadores para que a lei fosse aprovada. E ela em 2019, né, se não me engano, em 2019, então nós conseguimos aprovar a lei dos 30 dias, que nada mais é do que uma alteração que está inserida lá na lei dos 60 e que diz o seguinte, que o diagnóstico de um câncer, quando há uma suspeita, ele tem que acontecer em até 30 dias. Então se fechou esse buraco, né? E foi um grande avanço na oncologia em todo o país, porque nós tínhamos muitos casos de identificar cânceres já muito avançados. Também nós participamos da FEMAMA, que é a Federação das Entidades Filantrópicas ligadas ao câncer de mama. Eu e a Ariana somos conselheiros lá na FEMAMA. A FEMAMA fez uma grande campanha também depois disso, 2018, por aí, para saber como é que está, e ainda continua se pesquisando isso, né? Mas como é que está o cumprimento da lei, acho que alguém aqui mencionou, né? Se eu tenho uma lei que ela não está sendo cumprida, nós descobrimos que evoluímos muito, tipo de 30 e poucos % para quase 60% de cumprimento da lei dos 60 dias. A dos 30 não temos esse registro ainda. Mas elas estão fazendo esse registro, estão fazendo, né? Fazendo essa coleta dessa informação. Estão acompanhando, não é, para ver efetivamente qual é o dado que nós vamos ter daqui a 1 ano, 2 anos, porque a gente não consegue ter uma pesquisa nesse nível em menos de 2 anos. Só que a lei dos 60 dias, a lei dos 30 dias que nós ainda não temos, né? A dos 60 nós conseguimos mostrar. Qual é o grande objetivo? É que as pessoas que estão nos ouvindo, não necessariamente os pacientes, as pessoas que têm câncer, mas todos os parentes, familiares, que denunciem quando não está sendo cumprido. Porque esse dado nos ajuda, isso contribui para que a gente mostre qual é a realidade do cumprimento da lei. E nós temos uma lei que não está sendo cumprida, não adianta nada, né? Então nós entendemos assim, recentemente até me perguntaram durante o Outubro Rosa, ano passado, a questão do cumprimento da lei, e o que eu mencionei na ocasião foi o seguinte: infelizmente no Brasil nós temos muitas leis que não se cumprem, né? Uma legislação muito imensa, mas pouco cumprida. Mas nós também, enquanto cidadãos, nós temos esse direito, né? E esse dever, mais que um direito, acho que é um dever, nós precisamos fiscalizar e nós precisamos denunciar, porque senão, efetivamente, nós não vamos conseguir que seja cumprido. Aonde a gente denuncia isso? É o que nós estamos falando aqui, As né? próprias ouvidorias, Nas ouvidorias, Ministério Público, BO. Que daí tudo é registrado. Ele registra dados, né? A própria secretaria, no caso desse diagnóstico que eu falei, que não foi comigo, foi com uma parente minha, mas aí eu liguei para a MUC, que eu sabia que existia uma ponte que poderia me ajudar, que a pessoa
falou comigo, desabafou, mas ela também não sabia o que fazer, porque ela foi no posto, a atendente disse que era assim que funcionava e vai para casa. Um dia eu te chamo. Só que um dia, o que é um dia para quem não sabe? Aí ela veio comentar comigo, eu procurei a MUC que disse, procura primeiro a secretaria do município. Eu liguei para a secretaria do município e na mesma hora foi resolvido. Foi um erro de informação da assistente, da atendente, entendeu? No posto. Mas Aí, os postos não têm essa capacitação. pois falta a instrução do pessoal do atendimento. Aí, como eu liguei para a secretaria me orientou qual seria a maneira certa para fazer. Passei o número da carteira do SUS, em 2 dias já tinham me ligado dizendo que era para ela ir no posto que iam fazer a inserção dela. Mas isso faltou o quê? Qualificação do Então, quer posto. dizer que a falta de instrução acaba atrapalhando o Exatamente. tratamento. Aconteceu agora com meu filho com HPV. Vocês viram a publicação que eu fiz do HPV? Eu fui no município e a atendente do município disse que ele não tinha direito, que ainda não foi liberado. Ela não recebeu ordem. Eu troquei de posto, ele conseguiu. Ela assim, não, ainda não foi publicado, foi falado, dizem que é para vocês virem, mas ainda não está liberado, entendeu? E na mesma região. Na mesma região, só mudei de posto e daí liberaram ele. Por isso que é importante você saber o número da lei, né? No caso, repetindo, a lei dos 30 dias é 13.896. Eu não ia bater boca com ela, eu até trouxe, eu até falei, ela assim, não, eu ainda não recebi a ordem para liberar. Então não tem instrução? Falta instrução, exatamente. O que a gente sempre comenta lá para os nossos associados e pacientes é que se tu não reclama, se tu não faz auditoria, se tu não corre atrás, se tu não abre a boca, ele tá tudo certo. Se ninguém reclama, para ele está tudo bem, tá tudo certo. A estatística tá 100%. A verdade É bem outra. Ó, gente, tem uma pergunta aqui, né, sobre o imposto de renda. Como é que funciona para solicitar aí esse benefício da isenção do imposto de renda? Então, posso responder? Por favor. A partir do momento que a pessoa já tem um laudo, então ela vai ligar lá no 135, né? Abre o aplicativo do 135. Ou Dá para fazer tudo online agora. No meu INSS. E vai solicitar via INSS. E depois ele vai ter para pedir o retroativo na Receita Federal. Tá, então Aí, ele caso precisa a do laudo, Receita, né? caso a Receita não aceite, que for para malha fina, tem que apresentar sempre esse laudo, mas é o laudo do INSS, não é o laudo do seu médico particular ou do SUS. Esse médico vai ter que passar por uma perícia online. Primeiro vem o laudo do médico, os exames, o atestado do médico para te dar entrada no 135. Daí o 135 vai validar, vai ver se as informações são verídicas, vai passar pelo laudo, vai ver e vai dar o ok, a isenção. Daí automaticamente tu já recebe a isenção no próprio desconto mensal. Teoricamente, né? Tem que pessoas. Mas o retroativo daí tu tem que dar a entrada na Receita Federal. E acontece também, por exemplo, em alguns casos a Receita demora assim, tipo 1 ano. Sim, 2 o meu anos. já saiu quase 1 ano só a resposta. Eu dei a entrada e daí eu passei acho que 9 meses até eles aprovarem. E aí tem direito a pedir também de 5 anos para trás, desde que, claro, comprove que já tinha a doença. Sim. Tá. Outra pergunta aqui é em relação na hora de comprar um carro. A pessoa que está ali, que tem esse diagnóstico, tem algum tipo de isenção, algum tipo de benefício? Bom, gente, teoricamente sim. É uma lei, daí não é a lei referente ao câncer, mas sim a uma deficiência. Então vai depender se a pessoa que tem câncer, se ela passou a ter algum problema de saúde, no caso, alguma debilidade, que ela vai necessitar de um carro especial. Aí sim, ela vai ter direito até 30%, né? Na média de 27%. IPI, ICMS
e o IPI e o ICMS. E o PVA. O PVA também. Então, Nos casos de câncer de mama, posso completar? que daí é isso que eu ia falar. No caso de câncer de mama, como ela vai tirar as glândulas, aí ela vai precisar de um caso especial. E aí vai ter o direito com esse laudo de solicitar. Mas aí vai precisar de um laudo médico dizendo que ela está com essa debilidade. Porque nem todos os cânceres de mama, tem pessoas que têm câncer de mama que não necessita, por exemplo, uma cirurgia, né? Então, se ela não ficar com uma deficiência física, aí ela não vai ter esse direito à isenção. Não sei se ficou mais alguma dúvida, né? A isenção desses impostos, ela não é direcionada a pessoas com câncer, é direcionada para pessoas com uma deficiência física, né? Ou intelectual também. E vai ter direito a essa isenção. Geralmente, quando tira o gânglio linfático, tanto da axila quanto da região pélvica, causa essa deficiência. Isso, manoparesia, que é a paresia de um membro. No caso, eu tenho esse direito à isenção porque eu tirei todos. Mas aí tem que ver porque cada município tem sua regra. Uns dizem que só tirando o sentinela, outros dizem que tirando 3 linfoedemas, outros dizem que 3 linfoedemas não, linfonódulo. Então, aí essa regra é no DETRAN do município. Então não é uma lei federal. É uma lei federal. Ela é uma lei Cada federal. município interpreta de uma forma. Não é o município, é o estado. Estado. Porque quando é o imposto estadual, vai ser uma lei estadual. Quando for o imposto federal, vai ser federal. Então o IPI é federal, portanto a lei é federal. IPVA, lei estadual. E assim tem várias regras, aí depois a gente pode falar também sobre o transporte público. Eu ia falar, tem muitas pessoas, né, aqui em Santa Catarina que às vezes vêm do interior, que mora no interior e precisa tratar aqui em Floripa. Como é que funciona? Deixa eu só finalizar então essa questão da isenção dos impostos, como a gente está acompanhando na apostila, é a página 34, 35 e vai até, bastante conteúdo até a página 40, então se o pessoal quiser acompanhar. No meu caso, por exemplo, como eu fiz a mastectomia radical, eu tirei todos os linfonódulos, não tem questionamento, então eu não fico na regra de 3 e 5, eu tirei tudo. Então não tem como o DETRAN questionar. Então já é isento. Aí eu faço o pedido, eu costumo fazer isso com uma assessoria. Ela é uma despachante especializada que ela faz toda a documentação e ela faz automático para mim. Então ela cuida, sabe das regras e ela me diz quais são os passos. Mas eu posso fazer individualmente, daí eu entro na Receita Federal, peço o formulário. Aí depois eu entro na Receita Estadual, peço o formulário, porque a Receita Federal, ela dá o IPI, a Receita Estadual, ela dá o ICMS. Aí eu tenho que pegar o laudo com 2 médicos do SUS, aí eles assinam e eu dou entrada e ganho isenção. Aí depois, automaticamente, no ICMS eu ganho também a isenção do IPVA. Algumas concessionárias também já têm assessoria. São despachantes, Que é o mesmo. Eu faço particular, eu estou fazendo inclusive essa documentação e agora a concessionária que eu vou, ela paga metade e a outra metade eu pago. Então eu só entrego o laudo e eles fazem tudo para mim. Geralmente as concessionárias dão isso, mas no meu caso tem que ser carro com câmbio automático. Mas não é qualquer modelo. Não, destinam porque como é carro com câmbio automático, nem todos entram na regra. Mas e tem que ter um valor X também. E no caso, quem tirou o linfonódulo pélvico, aí também tem que ser alguma regra, tem que ser mais leve. E também, se você descobriu hoje essa lei, eu tenho esse direito, já tenho câncer até 5 anos, você pode pedir a restituição desses impostos em até 5 anos, no caso do IPVA, né?
Eu não, porque eu já entrei Na automático. época. Só para saber que como Eu agora o só imposto tô- de renda, todos os impostos, você pode pedir retroativo até 5 anos. Eu estou fazendo tudo e já vem Eles mesmos já fazem isso, né? Então, eu só preciso ter o laudo e preciso preencher o formulário e levar em 2 médicos que atendam o SUS. No caso, que eu tenho que ter o carimbo do CEPOM ou do posto de saúde, entendeu? Então, essa é a minha regra que eu preciso. Certo, então eu chamo. Acho que agora é o transporte, né? Ela falou Eu acho sobre que o só transporte um pouquinho, municipal. só para encerrar o assunto do carro, acho que a questão, muitas pessoas também ligam, até perguntando, de quanto em quanto tempo pode usufruir desse benefício. Está aqui informado na nossa cartilha que é a cada 3 anos, né? Então, em menos de 3 anos, a pessoa, se trocar o carro, não vai ter direito ao benefício. Tem que dar uma olhadinha porque já mudou para 2 e já mudou para 4. Não sei atualmente em que número que está. O ano passado, quando nós verificamos, estava em 3, porque era 2 antigamente. Era Eles só 2, aumentaram. foi para E agora 4. que reduziram. Então voltou para 3. Mas a gente então fica sujeito à confirmação aqui, a Grazi dá uma olhadinha para nós. Mas, em princípio, estava regindo quando nós editamos a última cartilha. Até porque eu Era não troco o 3 carro anos. anual, então eu não olhei a regra. A questão também de se pode vender o carro, pode, né? Mas aí tem a questão, para comprar outro, vai ter que verificar se tem esse prazo. Daí tem esse prazo, de benefício. exatamente. Então, é importante saber disso, né? E a partir do momento que eu vendo o carro, aquele carro não tem mais isenção do IPVA. Aí o comprador, ele vai pagar o que Normal, deve. né? Porque a isenção é tua, né? E também se for pego dirigindo um outro carro, perde o direito e isso é irreversível. Sim. Não Carro, adaptado, não, sim. Se Não- tu não pega. é automático, Porque vai na carteira, né? Vai. É, Porque eu- tem que modificar a carteira Eu para acho carteira especial. Mais uma questão que acho que também é interessante mencionar é que a pessoa às vezes pode não ter condições de dirigir, então ela indica um motorista, isso é muito importante, né? Não significa que ele não pode adquirir o carro, que não pode, deve até ter o carro e ter o direito de usar o carro com os devidos descontos, mas ele vai indicar uma pessoa então que vai ser o condutor. Pode ser uma pessoa que não dirija, pode ser uma pessoa Sim. idosa Sim, ou uma isso. criança. Ou com uma incapacidade que não lhe permite dirigir. Mas Então, ela vai ter esse adquire direito o carro, tem o direito e indica, só que tem que estar registrado o condutor. Então, acho que Acho que do carro esgotou, né? Qualquer coisa também. Acho que a gente pode voltar à Voltar à pergunta questão do transporte do transporte. município. Então, existe o transporte municipal e o intermunicipal. O intermunicipal ele vai ser regido por uma lei estadual. Aqui no nosso estado, o estado de Santa Catarina, existe uma isenção para pessoas com câncer. Aqui no município de... cada município vai ter a sua própria lei, né? Então, no município de Florianópolis existe já a isenção para fazer o tratamento, né? Para a pessoa ir para o tratamento. Aí a pessoa, eu não sei quem foi que perguntou, né? Tem que verificar em qual cidade, porque é uma lei municipal. Então, cada município, são 5 mil municípios, né? Mais de 5 mil municípios no Brasil. Cada município tem a sua lei. Anualmente a gente participa de um evento com as vereadoras aqui de Santa Catarina, então a gente sempre foca nessa questão, na questão do transporte municipal, porque cabe aos vereadores, né, formarem as leis nos seus devidos municípios para poder dar esse benefício para a pessoa com câncer. Acontece, a gente recebe perguntas, pessoas, olha, não tem como ir fazer o tratamento. Por exemplo, a radioterapia, ela muitas vezes é 28 dias seguidos, né? Então a pessoa, imagina, é um custo alto ter que ir 28 vezes ao hospital de Uber, por exemplo, ou mesmo a passagem de ônibus. Para muitas pessoas isso é bastante pesado. Então aqui no nosso, até acho que tu comentou, né, Ana, que uma pessoa estava com dificuldade, aí tu falou, né, tu tem direito à isenção, só que claro, ela vai precisar ir, né, buscar
buscar esse direito. Ela não Ele pode não chegar bate na no porta, ônibus e dizer. O direito não bate na porta. A mesma coisa é a questão de estacionamento, estacionar em vaga especial, né? Também a pessoa vai precisar estar com uma deficiência, ter esse carro especial e ter uma autorização para colocar o carro ali naquela vaga, senão, né, lógico, vai ser multada no final das contas. Então, a ideia é essa, claro. A gente pensa assim que tem que ainda melhorar muito, mesmo os municípios que já têm essa lei, a gente pensa, bom, eu tive hoje um diagnóstico de câncer, eu preciso agora ir em vários médicos, né? A gente sabe que quando você tem o diagnóstico, vai ter uma equipe interdisciplinar, são vários exames, são várias idas, né? Em vários centros de atendimento. E aí como que eu vou conseguir esse direito tão rápido, né? Tipo, eu tive hoje o diagnóstico, eu tenho que correr em vários médicos, em vários locais. Então a ideia é que os municípios facilitem para a pessoa conseguir esse direito quanto antes, né? Então essa é a ideia que E a gente tem trabalhado aqui em Floripa, onde que ela tem que ir para Aqui em conseguir? Florianópolis, ela precisa apresentar o atestado médico, o comprovante de endereço e uma carteira de identidade e se dirigir no CETUF. Ela já sai com a carteirinha feita na hora. Se ela tiver todos esses documentos em mãos, ela já sai com a carteirinha. Digital. E intermunicipal é ali na Fundação Catarinense. Intermunicipal, se for pegar na Palhoça de São José, fica ali na Fundação. Tem municípios que demoram até 30 dias para dar esse benefício. Aqui em Florianópolis é imediato, o Estado também Se tiver os documentos todos eu já fui na fundação, mas como tem um funcionário na época, né? O funcionário está de férias, ele não faz. O funcionário veio trabalhar e não faz. Então eu não fiz a carteirinha por causa disso. Eu fui umas 2 vezes na fundação e não consegui. Olha, interessante essa informação, né? Só que é uma iniciativa antiga, né? Eu não sei como é que funciona hoje. É uma lei estadual. Outra pergunta aqui é as pessoas que ainda estão trabalhando durante o tratamento e às vezes precisa faltar no emprego. Como é que funciona essa justificativa? Bom, ela teria um atestado médico, ela pode sair para fazer esses exames. Passando de 15 dias, ela passa a receber o auxílio do INSS, né, que é o antigo auxílio doença. Também é importante frisar que todo brasileiro tem direito a 3 dias, né, a lei dos 3 dias, está na CLT, o artigo 473, pode faltar 3 dias para realizar exames preventivos. Então, preventivos de rastreamento de câncer. Mas né? tendo que justificar? Sempre vai ter que justificar. Toda falta vai ter que ser justificada com atestado médico. Tá. Aí esses 3 dias não entram na somatória dos 15 dias. Porque é Bom, primeiro que esses 3 dias são preventivos. A pessoa ainda não tem, né? Ela não sabe. Então é uma ideia para que muitas pessoas falam, não estou fazendo esses exames porque não fiz a mamografia porque é só no horário que eu trabalho. Certo. Então você... Claro, se você então fazer, isso vale para todo mundo. Pra Isso todo eu tô mundo. falando. É o preventivo. É a lei dos 3 dias. Aí, claro, se você já tem um diagnóstico, você vai ter o direito de, mediante atestado médico, daqueles dias que você precisa para tratamento, dos dias que você precisa para repouso, dos dias que precisa sair para fazer exames. Agora eu queria falar referente ao tratamento, ao transporte. Também existe uma lei que trata sobre o direito de tratamento fora do domicílio. Muitas cidades, elas não têm um tratamento, não têm um centro de referência para esse tratamento oncológico. Então a pessoa tem que se deslocar e ela tem o direito de receber não só o transporte, como também a estadia. Tem direito à diária quando ela
vai ficar mais de um dia fora do município. Mas de qualquer maneira ela tem direito ao transporte. Municípios longes. Qualquer município fora do Por município, por exemplo, exemplo. o município dela. Por exemplo, se eu for aqui na Palhoça, vamos supor que eu moro na Palhoça, só que essa é uma boa pergunta. Eu moro na Palhoça, mas aí eu vou ter que vir pra cá, porque eu faço químio o dia inteiro, e amanhã eu tenho que estar aqui de novo, de manhã. Daí, Existe no essa caso, distância? Eu tenho que usar o ônibus, então. Vai utilizar o ônibus. Ah, tá. Ou O transporte da o Alguém transporte da me- prefeitura. Ah, A prefeitura tem as ambulâncias, né? Era A aí. maior dificuldade é essa, quando a pessoa tem que É mais voltar no longe. dia seguinte, ela vai. Bom, daí vai depender de cada município, são leis também municipais, com recurso do Ministério da Saúde, parte é do Ministério da Saúde e parte é da própria prefeitura. Eu tenho uma pergunta com relação ao trabalho, até pensando na pessoa que perguntou sobre os 3 dias, né? E aí, por exemplo, preventivos e demais dias, se a pessoa precisa fazer o tratamento. E aí, casos de demissão durante o tratamento. Quando uma pessoa é demitida durante o tratamento oncológico, tem lei que ampare? Bom, durante o tratamento oncológico, existe uma lei que, né, existe na própria lei, na CLT, a questão da demissão, teria que ter uma demissão sem justa causa e não é vedado a demissão por causa do câncer. Então, é uma questão assim, na lei não está dizendo, né? Mas, por exemplo, acontece muito, a pessoa volta ao trabalho após o tratamento, né? E ela sendo demitida. Como é que funcionaria isso, né? Então, tem 2 questões. Nós não temos na lei uma proteção para a pessoa com câncer, estabilidade, exatamente. Não temos. Pode ter nas convenções, né, nas convenções de cada sindicato, de cada coletivos de trabalho. através desses acordos coletivos. Então, vai depender muito da onde que a pessoa trabalha, em qual setor, né, e qual vai ser esse acordo coletivo desse setor. Agora, o que a gente vê na jurisprudência é que a empresa ela vai ter que justificar por que ela demitiu essa pessoa. Geralmente funciona assim. É claro, demitiu em massa, a empresa está mal, a empresa teve muitos problemas financeiros, a empresa, lógico que ela vai poder demitir, porque ela já está demitindo a todos. Agora, eu estou demitindo aquela pessoa que acabou de voltar. Né? Digamos que não exista uma convenção coletiva que dê uma estabilidade para ela, geralmente, por exemplo, a mulher que volta do auxílio maternidade. Geralmente está lá na convenção que ela tem uma estabilidade de 6 meses, por exemplo, para ela poder se engajar novamente na empresa, né? Provavelmente essa empresa já contratou uma pessoa para substituir, então é muito comum que a empresa vá demitir essa pessoa, por isso que existe a estabilidade. Agora, quando não existe a estabilidade, na jurisprudência, a jurisprudência diz que então a empresa tem que justificar que não foi uma demissão discriminatória, não foi porque a pessoa está com câncer, né? Por causa do estigma do câncer, porque já se pensa, essa pessoa vai faltar muito, né? É a mesma coisa a mulher quando ela ganha o bebê. Então, o patrão já pensa, ela vai faltar muito, ela não vai vir. E não pensa justamente naquilo que a Jurema falou. Que a pessoa vai estar mais engajada, né? Agora, eu quero viver, eu quero trabalhar, dar até mais valor para o trabalho. Olha como é bom, né? Estar aqui, vocês estão trabalhando. Que coisa boa, muito melhor do que estar no hospital, muito melhor do que estar fazendo um tratamento. Então, é até uma pessoa que pode trazer até um encorajamento para a equipe, vai trazer uma motivação. Então, é muito interessante tu ter essa pessoa que passou por esse limiar, né? Passou pela situação dessa doença, mas infelizmente a gente tem um estigma. Então, a lei ela não tem uma proteção específica, porém a jurisprudência trabalha muito para a demissão. Daí só judicial. Porque
O que a nossa cartilha, inclusive, traz claramente aqui sobre a dispensa discriminatória, nós temos uma lei, que é a 9.029, de 1995, Está na página 30. pasmem, né, está na página 30, que diz que nós precisamos observar o princípio da dignidade humana. Né? Então, o empregador tem que provar que a dispensa não foi discriminatória, não só para o câncer, né, HIV, outras doenças graves, não é? Então, ele precisa realmente, se o empregado perceber, evidenciar que ele foi dispensado em decorrência da doença, ele vai acionar o judiciário e provavelmente será reintegrado, né? Essa tem sido a predominância, a Helena já colocou de forma muito perfeita aqui, né? Isso é que predomina na jurisprudência. Infelizmente, por enquanto ele tem que passar por esse processo, mas isso também está entre as bandeiras das organizações que trabalham com oncologia, não é? De todas nós, de que se consiga no mínimo uma estabilidade provisória, né? Assim como nós temos para o dirigente sindical, nós possamos ter uma estabilidade mínima de 1, 2 anos aí para o paciente oncológico, né? Que é aquela, bem que você trouxe aqui, né? Desde a remissão, a empresa, nós já vivenciamos isso com alguns pacientes que procuraram a MUC, né? Algumas pessoas que tinham tido remissão do câncer, passa aí 2, 3 meses e a pessoa é demitida, né? E a gente sabe, embora fique difícil provar, às vezes, num contexto que foi temor de que volte a doença, de que tenha acompanhamento, que já não tem mais, mas enfim, é bastante comum. A de se observar também que às vezes a pessoa não volta para o mesmo cargo que ela ocupava devido a alguma condição física, né? Readaptação. Readaptação. Então o empregador teria que realocá-la para um outro local, né? Para uma outra função. Também tem que ter essa questão, né? Na verdade, se o paciente oncológico está afastado por uma incapacidade temporária e a perícia determina que ele volte, e muitas vezes até determina que ele volte numa outra atividade, o empregador é obrigado. E aí sim, se houver uma dispensa, fica muito tranquilo até do ponto de vista jurídico de mostrar que foi discriminatório. A gente já avançou bastante porque antigamente era o empregado que tinha que provar. Então como é que ele ia provar isso, né? Só se ele pegasse um e-mail ou conseguisse alguma prova de que foi discriminatória a dispensa. Hoje já está bem difundido, né? Já está solidificado, na verdade, que a empresa, né, o empregador é que tem que comprovar que não foi discriminatória, que realmente precisou fazer aquela demissão, né, por algum outro motivo que não a questão da doença da pessoa. Então é bem difícil, vai ser bem difícil para o empregador comprovar. E aí também tem a questão, ela pode ser reintegrada ou se já não tiver mais clima, né, ela pode pedir uma indenização. Ela não precisa ter, não é obrigada a voltar porque, né, depois de ter sido demitida, constrangimento, ela pode não pedir a reintegração e pedir uma indenização pelo fato de ter sido demitida por causa da doença. Né? Eu queria aproveitar, já que nós trouxemos aqui na dispensa discriminatória o princípio da dignidade humana, que está na Constituição Federal, e trazer aqui algumas questões. Eles estão alguns, eu não sei se todos eles estariam ali no início da nossa cartilha, não é? Mas direitos fundamentais, né, que o paciente de câncer tem, né, que é para garantir bem-estar físico e emocional, e que muitas vezes as pessoas ou não se dão conta, ou se acham mais fragilizadas pela doença e não vão em busca desses direitos, ou não os utilizam, não é? Que é como acesso à informação, não é? Que eles têm direito a receber informação clara, compreensível sobre sua condição, sobre o que está acontecendo, sobre como funciona o tratamento, não é? O consentimento informado, né? Ele tem que participar das decisões sobre o tratamento, né? As informações, como eu disse anteriormente, esse acesso à informação ele tem que ser muito claro e muitas vezes o tratamento não gosto dessa palavra, mas ele é meio que despejado, né? Sobre o paciente. Por quê? Porque naquele momento de fragilidade, ele até talvez não tenha condição de naquele exato momento questionar, mas não questiona e não pergunta também, né? Porque está mais focado em tomar cuidado da doença em si e receber o tratamento.
não lembra disso, né? Privacidade e confidencialidade está muito na moda agora com a LGPD, mas isso é uma coisa que vem lá antes dessa última Constituição, já todo mundo tem direito à confidencialidade de suas informações, né? Não pode ser comentado nem nada, ele tem acesso à informação e eventualmente alguma pessoa que ele dê uma procuração, não é? Pode ter esse mesmo acesso. E muitas vezes a pessoa não conhece o próprio prontuário, né? Não sabe o que está escrito lá. Né? O médico escreve principalmente sem crítica, mas o SUS ele tem um volume de atendimento muito grande, então o médico vai lá, faz suas anotações, o paciente recebe, sabe a sua prescrição e pronto. Né? Então a MUC busca muito isso também, né? Que a pessoa ela se aproprie um pouco mais desse conhecimento do que acontece sobre ela. Né? Hoje eu tenho visto muitos pacientes dizerem nada sobre nós sem nós, mas eles também têm que ter esse protagonismo, né? Eles têm que ter esse papel. A Grazi leva isso muito bem lá no YouTube dela, nas postagens dela, né? Ela é uma grande protagonista e está procurando ensinar as pessoas, mas nós também precisamos levar isso, eu acho, para as pessoas, né? Respeito à dignidade, né? Uma das outras questões, todo mundo merece ser tratado com dignidade, respeito e até com compaixão em alguns casos, né? E muitas vezes nós temos muitas histórias aí de que isso não acontece, né? As pessoas são tratadas de forma um pouco rude, então se busca também bastante isso, essa humanização da medicina, e todo mundo tem direito a ser tratado respeitosamente. E hoje existe um movimento de mudança, mas a mudança ela também deve acontecer pela gente, né? Então, assim, esse momento que a gente está aqui é um momento de mudança, de ter uma roda onde a gente possa conversar, onde a gente possa aprender, porque como a Juliana bem falou, muitas vezes a gente recebe despejado, mas a gente também não faz com que haja essa mudança, né? Por exemplo, a Ana já está mais engajada, ela já vai, ela já busca, já está aqui, já quer aprender, já questiona. Eu acho que hoje a gente tem esse papel muito especial de ser questionadores também para fazer a mudança até na questão da legislação, né? Uma questão também que eu acho que é bastante importante, todo mundo tem direito a uma segunda opinião. Né? Claro, nós sabemos que é difícil até chegar num primeiro momento no tratamento, mas se a pessoa tem alguma dúvida, se ela assim o deseja, muitas vezes ela recebe aquele profissional e ok, cheguei nesse, graças a Deus estou aqui e vou permanecer aqui. Não é bem assim, né? Ela pode perfeitamente pedir uma outra consulta, né? Assim como tem direito a participar nos ensaios clínicos. Eu acho que a maioria dos pacientes nem sabe disso, né? Hoje nós temos ensaios clínicos em vários centros de pesquisa, então ela pode até procurar no CEPOM, aqui nós temos na Carmela, eu acho, né? Então, para verificar, às vezes, uma nova tecnologia que está chegando, um novo tratamento, se ela pode ser candidata a fazer aquele ensaio, se ela assim desejar, né? Mas muita gente sequer sabe que isso existe, né? Você pergunta, não, mas aí descobrem, eventualmente por um familiar problema. Muitas vezes a pessoa não está apta para aquele ensaio, né? Mas ela pode participar também no próprio ensaio, enfim. De outra forma, né? Apoio psicossocial todo mundo tem direito. Agora nós temos aí, através do próprio SUS, foram aprovadas uma grande variedade, aí, uma grande gama de PICs, né? As práticas integrativas complementares. Hoje já se fala em atendimento múltiplo, mais tarde aqui nós vamos falar sobre a lei que aprovou a nova política nacional de prevenção ao câncer, que traz isso de forma bastante clara, da equipe multi, né, que nós precisamos ter essa visão mais integrada do paciente e trazer mais gente que esteja conversando a respeito daquele caso, daquela doença, daquele contexto, para então nós termos um tratamento melhor e mais humanizado, né? Então acho que são coisas bem interessantes que não estão assim evidenciadas na lei, elas não têm um título, né, como tem no imposto de renda, desconto, mas derivam da Constituição, estão algumas outras em leis esparsas, mas estão aí, são direitos que a gente precisa fazer valer também. E aí, se você quiser acompanhar aí na nossa cartilha, esses direitos todos que a Juliana falou e mais alguns, está na página 12, 13
14 e 15. Aí agora, também em 2022, foi criada a Lei Nacional de Navegação do Paciente. Então é uma lei super importante, né, que precisa ser colocada em prática, mais e mais, que é o direito do paciente de ter esse auxílio desde o início, né? Como que vai ser, quais os caminhos a seguir, é um direito que o paciente tem também, porque quando ele recebe esse diagnóstico, surgem muitas dúvidas, para onde que eu vou justamente, né? Para o que eu posso fazer, eu tenho direito a uma segunda opinião, eu tenho direito a esse tratamento respeitoso, eu tenho direito ao sigilo, eu tenho direito a ver o meu prontuário, né? Eu tenho direito ao acesso à informação. Então, hoje nós temos uma lei que trabalha a navegação, que vai cuidar desse paciente desde o início, além, né, uma equipe multidisciplinar para que ele tenha um tratamento mais humanizado. Essa história do prontuário é interessante, né? Aconteceu comigo, vejam só. Eu recentemente, há um ano atrás, fiz um procedimento cirúrgico, e aí, terminado tudo, passado um mês, eu disse, eu quero uma cópia do meu prontuário. Nossa! Começa. Não, eu fui ao hospital, até a moça foi extremamente gentil, bem treinada, não tudo bem, anotou. Se a senhora quiser ver, daqui a 15 dias, mas se a senhora quiser ver se está pronto antes no telefone, botou o telefonezinho dela lá no cartão e me entregou. Eu nem fui buscar isso, porque não tinha nada de urgente nem nada, nem passou. Acho que até passei um pouco dos 15 dias, fui lá buscar. Prontamente, a moça foi lá e voltou me entregou um CD. Gente, o que eu vou fazer com o CD? Nem máquina para tocar CD. Aí eu fiquei pensando assim, sim. Podia ser um pendrive, né? Não, mas por favor, né? Papel. Aí eu disse, eu não tenho nenhum computador que tenha drive de CD. Pois é, e se vocês não entregam, não podem me entregar impresso, mas vai demorar muito, é um volume muito grande. Eu disse, não tem problema, eu não tenho pressa. Mas olhem só, gente, eu estou falando, não vou mencionar aqui, mas eu estou falando de um grande hospital de Florianópolis, tipo assim. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, primeiro que os nossos pacientes nem pedem prontuário, né? Segundo, pedem, a pessoa vai lá e entrega o CD, tu põe na bolsa, vai embora, né? E tu nunca vai saber o que tem dentro. Não, eu pedi agora o prontuário do Vitor na cirurgia, porque eu precisei para apresentar o reembolso do plano. Eles me deram um link de acesso que durou 10 dias. E aí? Acabou os 10 dias expirando, não tenho mais acesso. Os prontuários do CEPOM, quando são muito volumosos, os processos, eles têm que ser. Para nós é ótimo, porque tu não precisa escanear 200, 300 páginas. Mas poderia vir, mandar na nuvem, Ai, mandar um transfer. link, Mas eles mandaram um link que só dura 10 dias. Mas não dá para gravar? Eu- Pra salvar as coisas? Aí eu tinha passado pelo WhatsApp, mas aí eu fui acessar de novo o link que estava expirado. E tu consegue baixar a documentação? Não, porque eu abaixei porque eu precisei escanear para mandar para um plano de saúde. Entendeu? Eu fiz isso. Mas só que depois eu tentei ir naquele link, Não tinha mais acesso. Tem mais alguma pergunta? Eu queria saber se tem mais algum amparo financeiro para o deficiente, tem aquele do LAU, LOAS, isso. Então, esse é um serviço assistencialista da Previdência, né? O que você quer saber? A pergunta... Como as para pessoas quem pode buscam, buscar, né? como é Para que a quem pessoa pode, quem... buscar? Bom, a pessoa, que ela tem várias situações que ela pode buscar, além da questão do câncer, né? Se ela pode ser uma pessoa idosa, são pessoas que estão à margem, não são seguradas da Previdência Social. As pessoas que são seguradas da Previdência Social, elas têm o direito a receber ou o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo, que é o auxílio doença, né? Ou o auxílio por capacidade permanente, que é a aposentadoria, que era, né, a aposentadoria por invalidez. Essas são as pessoas que estão cobertas
Pode, mas eu saí da empresa faz 6 meses e agora eu descobri que tenho câncer. Eu tenho direito? Provavelmente vai ter, né? É um período de graça, então eu vou... Carência. É o que eles chamam de período de graça, que é o período que tu ainda está segurado na Previdência Social. O câncer, então, se tu... vai depender de quanto tempo tu trabalhou, então tem que verificar com o INSS esse tempo, mesmo que você não esteja trabalhando. Agora, se você, eu sou uma dona de casa, eu nunca contribuí, né? Poderia também contribuir a contribuição do carnê, né? Mas digamos que a pessoa não contribuiu. Aí ela pode pedir essa assistência, desde que, somado todas as pessoas da família, daquela casa, eles recebam menos de um quarto do salário mínimo. Então é uma pessoa que realmente é um auxílio para pessoas carentes. Não é para toda pessoa que tem câncer. É para uma pessoa carente. Aí ela vai poder solicitar esse auxílio, assim como se ela tiver uma pessoa doente em casa, ou se ela tiver, se for uma pessoa idosa, nunca teve a previdência social. Ela vai poder solicitar, ou tem um filho com uma deficiência, né? Então ela não pode trabalhar, juntando todas as pessoas da família recebem ao todo menos de um quarto do salário mínimo, ela vai ter direito ao BOAS, que é esse plano assistencial. No caso do câncer, é uma doença grave, então ela vai ter esse direito também, tá? Solicitar. Uma outra questão que surgiu, a questão do saque do fundo de garantia. Também, o trabalhador que tem fundo de garantia, ele vai poder, mediante ao laudo, né, de eutanásia, sacar o valor que ele tem hoje, sacar o valor total do FGTS. Essa é uma dos benefícios, vamos dizer assim. Também, se essa pessoa for dependente, a pessoa que tem câncer for dependente do marido, ou do pai, ou da mãe, enfim, essa pessoa também tem o direito de sacar o seu FGTS. Por exemplo, a pessoa que tem câncer, ela é dependente do pai. Por exemplo, pode ser uma criança, né? Ou uma menor de idade, ou ainda é dependente financeiramente do pai, pode sacar. O marido, né? Pode sacar do teu marido. E pode sacar durante o tempo que você ainda estiver com a doença, né? Estiver ainda em tratamento, surgiu mais um saldo, pode ir sacando, não tem limite de saques, pode fazer vários saques ao longo do tratamento do FGTS. No primeiro saque, eles sacam de todas as contas, né? No caso, eu fiz o saque em nome do meu marido, pelo depósito dele. Então, todas as contas que ele tinha em aberto, que tinha valor, foi liberado. Aí, depois de um outro período, eu precisei sacar de novo. Aí, eu saquei, mas aí não saca o que eu já saquei, né? Saca os novos valores que foram depositados ali pra frente. Mas aí eu preciso comprovar a minha dependência com ele. Eu acho que tem duas questões aqui, uma envolvendo quando tem problemas com plano de saúde e outra com relação a medicamentos, né, que não estão disponíveis, por exemplo, seja pelo plano ou pelo SUS. Quais são as orientações, assim, onde procurar, o que dá para fazer? Bom, o plano de saúde, por exemplo, a lei dos 30 dias, né, para um diagnóstico do câncer, ela não vai abranger os planos de saúde, mas os planos de saúde, na verdade, é um período menor, é 21 dias. Então, a pessoa que tem plano de saúde, ela vai seguir as normas pela ANS, e ela pode fazer, em vez de fazer essa denúncia, né, na ouvidoria do Estado, por exemplo, vai fazer na ANS. Mas eu acho que a pergunta também está válida sobre as negativas do plano de As saúde. negativas do plano, por exemplo, preciso fazer uma químio, aí o plano fala que não cobre. Não, aí
em vez de ser a ouvidoria, vai ser na ANS, sim. né, na Agência Nacional de Saúde, que vai dar esse andamento. E claro, como a Juliana ainda falou ainda há pouco, caso não funcione, aí tem o judiciário que vai dar também uma outra resposta, né? Talvez não tão rápido quanto a ANS. Mas aí procurando a Defensoria Pública. Pode procurar juizados. Tem Exato. juizado especial federal. Dependendo do valor, né, desse tratamento, ela pode procurar um juizado especial que Tá, aí isso nos dois casos, por exemplo, você estava falando do plano e no SUS também? No SUS também, só que aí o SUS vai ser pela ouvidoria do Estado, né? Ah, tá. E aí o plano, quem regulamenta é a agência. Agência Nacional de Saúde. Sim, mas se eu preciso judicializar, se eu Aí não conseguir... ele vai buscar a defensoria ou o juizado especial, pode buscar fazer uma denúncia no Ministério Público, aí pode buscar Ou esses advogado caminhos. particular. Ou um advogado. Tá, acho que é isso. Surgiu mais alguma... Não, acho que sobre planos de saúde, né, é importante também primeiro ver se quando vai contratar, principalmente, né, se tem registro na ANS, porque hoje tem muitas empresas aí que não têm o devido registro, né? Também ler o contrato atentamente e verificar se o plano é coletivo, é individual, é combinado, porque às vezes as pessoas vão lá e daqui a pouco, não pode, não alcança fulano, não alcança ciclano, né? E também contabilidade de carência, se está mudando, né, de um plano para outro, que tem acontecido também bastante, principalmente quem está saindo aí das empresas públicas, das empresas federais, que alguns planos agora empresariais, eles ficam até 2 anos ou 5 anos depois que a pessoa se desligou da empresa. E aí ela é obrigada a procurar um outro plano. Então, às vezes, naquela situação de querer um plano um pouco mais econômico, ela acaba ingressando em um plano que não é tão bom, né, e que não atende às necessidades. Então, ler os contratos é fundamental. Eu não sei ler contratos, não tenho experiência. Pede para um amigo, pede para um familiar, em último caso, consulta um advogado, mas é super importante, né, saber bem que tipo de plano de saúde está sendo firmado. E a gente tem visto isso muito acontecer, né? Terminou meus 2 anos da empresa agora, terminou 5, e agora eu tenho que contratar um plano porque não quero ficar só dependendo do SUS, pessoas que têm um pouco mais de recursos. Aí, daqui a pouco, elas estão procurando um advogado por um motivo que não é bom, que é ingressar contra o plano, porque o plano não atende aquilo que elas querem. Eu acho que vamos falar da carência também, porque no SUS o portador de câncer não tem carência, né? Os 12 meses. No caso da Previdência Social. Na Previdência Sim. Social. Porque para alguns tipos de... Os planos têm carência, né? Também não pode ter, mas tem. Exatamente. No caso, por exemplo, a pessoa, ela começou a trabalhar hoje, né? Faz 1 mês que ela está trabalhando e ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela pode ter direito a auxílio por incapacidade temporária ou permanente, né? Dependendo do caso da pessoa. Tá, aí... Sim, aí a outra pergunta é sobre a reconstrução mamária, né? Quem que tem direito dentro do SUS, como é que funciona isso? A gente tá, até que na nossa cartilha, está na página 51, né? Se a pessoa quiser acompanhar ali. Então, é o direito da mulher, né? Ou até mesmo do homem, se pode acontecer, né? De câncer de mama masculino. Seria a Lei 13.770 de 2018, que vai assegurar a cirurgia plástica para a reconstrução das mamas, em caso de câncer de mama. Eu queria até saber um pouco... E a simetria, né? E a simetria. E sobre o projeto da mamografia? Tem alguma qualificação? Esse ano vai ter? Ou da mamografia? Da reconstrução? Vai sim, ter. sim. Como é que funciona? Anualmente, a MUC recebe, é um projeto que nós temos de reconstrução mamária, que é patrocinado pela Clínica Miller.
com outros 2 ou 3 parceiros, não é? E todos os anos são selecionadas 3 a 5 mulheres para que façam totalmente gratuita a reconstrução. A condição é que sejam pessoas que não têm acesso fácil à reconstrução mamária, que sejam pacientes do SUS, né? E que tenham condição clínica. Então, eles podem se inscrever na MUC, por favor, né? Divulguem, né? Que nós temos a possibilidade de ofertar gratuitamente a reconstrução mamária. Elas se inscrevem na MUC, são avaliadas pela equipe clínica, não é? Do Dr. Henrique Miller, e se tiverem condições, então podem ser agraciadas com a cirurgia de reconstrução e eventualmente com a simetria, né? Em alguns anos eles conseguem fazer múltiplas simetrias também. Ao longo desses últimos 10 ou 11 anos que nós temos esse projeto da reconstrução, já foram feitas mais de 60 reconstruções mamárias pela MUC, totalmente gratuitas, desde que a pessoa tenha esses requisitos. E quando que começa a Tem inscrição? que deixar uma coisa bem clara, que essa é para reconstrução para mulheres que fizeram mastectomia total. Ele não faz quadrante. Legal. Sabe? A prioridade é a mastectomia total. Ah, legal. E quando que ele pode fazer a inscrição? Agora? Pode fazer. Já deve estar fazendo. Ah, bom, até para a gente poder divulgar, né? Porque as meninas do grupo, ainda mais do Uncle Friends, elas estavam reclamando que algumas não têm acesso, não fazem a reconstrução, como é que funciona. Então, para a gente divulgar que a gente tem um projeto que já podem fazer o cadastro, que a cirurgia acontece geralmente em outubro. Sim, sim. Né? Ela é sempre em outubro, faz parte da programação do Outubro Rosa da MUC, o projeto de reconstrução mamária. Então, todos os anos em outubro. O ano passado foram feitas 4 cirurgias. De 3 a 5 é a média que ele costuma fazer. O mínimo que ele fez foi 3 e já fez até 6, mas é que aí também depende de equipe, porque assim, ó, precisa entender também que tem o grupo de anestesia, a prótese, não é? A equipe clínica, o cirurgião e a hotelaria, que é o hospital, né? Então tudo isso é totalmente gratuito. Então tem que combinar esses fatores. Eles conseguem normalmente o espaço lá na agenda da clínica e dos cirurgiões para fazer isso em um fim de semana de outubro. Na clínica São Sebastião. Isso faz parte do projeto da MUC, mas no caso, quem não for contemplada, existe uma lei que assegura isso? Então, exatamente. Existe a lei, né? Essa lei que a gente comentou aqui, que é a 13.770, está na lei e é o direito, através do SUS, de fazer não só a cirurgia de reconstrução, como a simetrização. O problema é que, às vezes, essa fila é longa, demora, então a MUC, ela em parceria com a clínica Miller, antecipa para aquelas pessoas que se enquadram dentro das características da campanha do Outubro Rosa, que é mastectomia total. E a pessoa tem que ser uma pessoa carente, então ela tem que ter feito o tratamento através do SUS. São as regras que a MUC... Mas existe também uma barreira, né? Que eu acho que é legal a gente colocar, que a gente se cadastra e nós não atualizamos o nosso cadastro, a gente não atende as ligações. Então a gente também tem que fazer valer o nosso direito e atender, né? Ir atrás, mudou de lugar, mudou o telefone, então eu vou lá naquela instituição que eu fiz o meu cadastro e atualizar, vou lá no posto de saúde atualizar, porque às vezes eu acho que é uma das maiores dificuldades que as associações e até o SUS tem é localizar a pessoa tanto para ser beneficiada, para fazer uma mamografia, para fazer um preventivo ou para fazer a reconstrução. Então a gente reclama e chega na hora a gente não atende a ligação. Muito bem lembrado, exatamente. Até o absenteísmo tem muito a ver com isso, né? Exames, tudo. Porque assim, eu acho que nós também, pacientes, a gente tem esse papel de estar buscando, fazendo com que nosso direito seja validado, que a gente tenha voz, que a gente seja representado, estamos aqui sendo representados pela MUC, mas às vezes também a gente faz a nossa parte burocrática não funcionar, né?
Então a gente quer, mas também na hora da gente fazer o que é nosso, a gente não faz. A gente quer a lei, mas a gente não vai numa consulta, daí vai lá pra trás de novo. Não corre atrás, porque a chuva ela só bate se tiver só cai se tiver goteira. Então se não tiver goteira, ela não cai. Mudou de Então, isso é celular. bem importante. Mudou de celular, mudou de endereço, não tem condições de ir, avisa antes para que possa botar outra pessoa no lugar. Isso foi o que aconteceu com a reconstrução, com a campanha de reconstrução mamária, que foi feita lá junto com a Secretaria Estadual de Saúde, que nós fomos lá ver quantas mulheres tinham lá na fila e na verdade eles não tinham contato, não conseguiram contatar 60% porque Não se achava Não atendia. Não atendia o número, não mudou o endereço. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Mas só para historiar um pouquinho também, que eu acho bastante interessante, a determinação de que a reconstrução mamária deva ser feita no mesmo momento cirúrgico da cirurgia da mama, vem desde 99, mas na verdade acaba não se cumprindo, às vezes por uma questão de que a paciente não tem condições e muitas vezes porque a estrutura não permitia, ou tem outras cirurgias que são mais urgentes, não é? Então acaba se fazendo só a cirurgia realmente vinculada ao câncer, né? Mas a simetria, que foi uma coisa que a gente via muito assim nas mulheres, muita reclamação, porque mesmo que tivessem feito, fazia a mama que tinha sofrido o câncer, não tinha simetria. Então ficava assim, aquela autoestima da pessoa realmente muito abalada por conta disso, né? E a simetria só veio em 2018. E essa foi outra das brigas, não é? Eu chamo que são as nossas lutas, né? Para conseguir que fosse feita a simetrização também, porque não se fazia. Uma dúvida que eu tenho com relação à construção mamária. Uma dúvida que eu tenho com relação à construção mamária. Quando a mulher, por si mesma, uma paciente, eu não sei se já ocorreu um caso dentro da nossa instituição, mas eu tenho amigas fora que tiveram essa opção de ao chegar lá, de logo para ficar duas mãos, lá, isso não pode, né? Isso não está assegurado como direito da paciente. Ela vai lá tirar aquela, Não. mesmo que seja uma espécie de preventivo, alguma coisa assim, Não. Não tem isso como direito. Não, isso é uma mudança que eles estão querendo fazer, que na verdade é a implantação do exame genético que dá a predisposição. Aí, se não precisa trazer, até porque tira desnecessariamente, né? Essa é uma das lutas que a LUC hoje, né, junto com a FEMAMA, junto com as outras instituições, assim como trabalhou nessas leis, agora a gente está trabalhando nos testes genéticos. Teste genético, porque às vezes não precisa nem fazer uma quimioterapia, se acusar, mas daí tudo vai depender dessa mudança de política. Não. É 18 mil reais ainda? É 18 mil reais ainda? Não, tem um em Curitiba, eu paguei R$1.200. Se tu tiver o pedido do SUS. É o Oncotype? É o DSC2. Na clínica Fleury em Curitiba, se tu mandar com o pedido do SUS, é R$1.200 foi que eu paguei. A última Olha a informação Importantíssima. Eles mandam a coleta para casa. Eu tenho que ter o telefone. Não, eu tenho uma. E daí eles mandam a coleta para casa, tu faz a coleta, é bem explicativo, tem um vídeo, é bem legal. Aí tu retorna e eles te dão o resultado em 20, 30 dias. E está tramitando alguma lei nesse sentido? Sim, tem um projeto de lei, até a gente vai agora em junho para Brasília para tratar nesse assunto. que Os é realmente, deputados, né, com a questão do legislativo. é realmente isso que movimenta. Foi assim que nós aprovamos a lei dos 60, a lei dos 30 dias, e a próxima lei que nós estamos militando é a aprovação do teste genético, BRCA1, BRCA2, e esse encontro agora de junho vai levar em torno de acho que umas 20 ou 30 instituições para Brasília, para fazer pressão no Congresso Nacional e junto à Câmara Federal, para que a gente aprove a lei. Porque daí diminui também custos e O até... SUS
ele vai pagar esse exame, mas imagina sequelas. Então é necessário, o quanto custa esse tratamento? Agora do nosso teste do pezinho, né? É isso, é o teste do pezinho. Eu acho que é isso, né, meninas? A gente pode encerrar, tem mais alguma dúvida? Eu só queria falar, então, referente ao IPTU, Lula. que a gente quer, como a Ana tinha perguntado, também vai depender de cada município, né? Os municípios, até você comentou, Palhoça tem a isenção, né, de IPTU para as pessoas com câncer. Então, a minha sugestão é dar um Google lá, né, na sua cidade, né, município da Palhoça, por exemplo, né, se você mora na Palhoça, isenção de IPTU, pessoas com câncer. Lá já vai aparecer, né, se tem essa lei ou não. E se não tiver, é interessante solicitar, porque... Com os vereadores, né? Fazer com que a Câmara aprove e insira essa lei. Porque as cidades pequenas, você conhece o vereador, você conhece o prefeito, então saiba que existem várias cidades que já tem essa isenção e é interessante fazer essa mudança. Então, a pessoa, né, a minha sugestão, a pessoa que tem câncer, que ela também traga isso como um diferencial na vida dela e na vida das pessoas ao seu redor, né? Então, que ela busque esses direitos, que procure os vereadores, nessas leis municipais que a gente consegue estar lá perto. Por exemplo, a MUC, nós trabalhamos também com os municípios, mas trabalhamos também a nível federal, né, em Brasília. Agora, a pessoa, né, que mora em cada cidade, ela tem muito mais poder para mudar a ideia, né, desses vereadores, principalmente se a pessoa já está com câncer, ela tem muito mais voz do que nós, geralmente, né? Então, essa é a sugestão que eu deixo para vocês, deixo para o pessoal. Eu até posso completar que essa semana eu fui procurar informação. Na Palhoça, a isenção, ela acontece, aí tu vai na Secretaria da Fazenda e ela é para o paciente oncológico. Não tem regras de limite de salário, né? Ou de imóveis, por exemplo. É que eu tenho um imóvel, então essa questão eu não sei, né? Quantidade de imóvel eu não sei, só sei que salário não entra. Já no município de São José, eu entrei em contato, recebi informação, fica no CAC, né? Que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, que é o setor da Receita. Lá veio, tem uma regra própria que tem que ter até, se não me falha a memória, 3 salários mínimos e um imóvel no nome da pessoa. Já em Florianópolis, fica no Pró Cidadão e também eu olhei por cima, são 5 salários mínimos. Então, cada município faz a sua regra, né? Então, é isso, assim, nos 3 que eu procurei, é dessa forma. E tem que verificar também, que eu não sei se o município de Florianópolis também contempla ali a metragem do imóvel. Tem alguns que dá um único imóvel limitado a X metros quadrados. Tem uma gleba de terra lá de 10 hectares, já não vai, né? Tem que olhar que isso Isso são benefícios, na verdade, para as pessoas que precisam, né? Claro. E para as pessoas, é claro, todo mundo precisa, na verdade, cada vez que você está ficando com a doença, vai necessitar, vai ter mais custos, né? Vai ter, a gente sabe que, só que geralmente o pensamento, né, do governo é em dar para as pessoas que mais precisam, porque aquele imposto que você está pagando, na verdade, vai justamente estar financiando o SUS, financiando o tratamento das pessoas que precisam, né? Uma coisa que eu gostaria de trazer, que acho que é importante também, é a questão muitas pessoas perguntam, e às vezes até, eu gostaria, quero ser atendida no CEPOM. Gente, o encaminhamento do SUS é através da Unidade Básica de Saúde. Não tem outra porta. Esta é a porta universal e igualitária para todos. Então, primeiro tem que ir à Unidade Básica de Saúde, fazer a sua consulta, fazer esse exame, tem que ter a carteirinha lá do SUS, não é? Consulta o clínico e aí vai ser encaminhado para um especialista, para um oncologista que vai fazer o encaminhamento, então, à rede de atendimento pública, né? Porque muitas vezes nós somos procurados por pessoas que já até estão iniciando o tratamento em outras clínicas particulares. Mas eu quero ir para o CEPOM, quero ser atendida no CEPOM. Nós só temos uma porta de entrada, né? E é a Unidade Básica de Saúde. Então, isso precisa ficar muito claro
para todos. A outra questão que eu queria trazer é que agora em dezembro nós conseguimos aprovar, que também foi um avanço enorme na oncologia, a Política Nacional de Prevenção ao Câncer, 19 de dezembro de 2023. Um assunto totalmente novo, eu até fiz uma colinha aqui, né, porque essa lei vai mudar muita coisa, né? Um dos dispositivos dela, e eu fiquei muito feliz, porque ele tem como um dos principais objetivos da lei, e vejam bem, isso está lá no objetivo da MUC, acho que desde, não vou me lembrar exatamente, acho que 2014 ou 2015, quando nós mudamos o nosso estatuto, é reduzir a mortalidade e a incapacidade causada pelo câncer. Então, veja bem, nós lá naquele momento já tínhamos tido essa visão, agora isso virou lei. Também está nos objetivos da lei diminuir a incidência dos diversos tipos. Hoje nós temos uma incidência ainda muito alta, uma previsão de 704 mil novos casos aí nesse milênio. O segundo é garantir o acesso ao cuidado integral, não é? Isso também falamos aqui há pouco, não é? Das equipes múltiplas, e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários diagnosticados com câncer, que também sempre esteve nos objetivos da MUC, né? Então, essa lei é bastante abrangente, né? Ela institui essa política nacional de câncer que vai estabelecer diretrizes, ações, como vamos fazer para prevenir, diagnosticar, tratar a doença. Também traz, a Eliana mencionou aqui, não sei se vocês lembram, a questão da navegação de paciente, né? Que hoje tem muito interesse que se faça esse acompanhamento da jornada do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento completo da doença. Hoje a navegação de paciente é uma necessidade, nós ainda não temos implantado em nenhum hospital que eu conheça aqui em Santa Catarina, mas o programa vai garantir isso. Então ele vai garantir que esse acesso seja mais adequado, que ele seja mais rápido, vai reduzir barreiras e principalmente a gente tem a expectativa que ele humanize mais esse tratamento, todos esses temas que a gente vem tratando, né? E também ele alterou algumas questões da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, né? Para fortalecer essas políticas de prevenção e controle do câncer. Então nós estamos assim, empolgados até, né? Porque aprovamos a nova política. Detalhe, ela não foi implementada ainda, naturalmente, é uma lei que é de dezembro, né? E hoje estão se formando aí grupos de trabalho nas organizações do Brasil inteiro. Essa lei tem 180 dias para ser implantada, né? Então, ela teria que estar implantada até o início de agosto, né? A nossa expectativa é boa, não acreditamos que seja tão simples assim, porque é uma política nacional muito abrangente, né? Mas se nós conseguirmos, esses grupos de trabalho já começaram a avançar, nós fomos convidados para participar de um, mas ainda não fizeram a primeira reunião, então isso começa a preocupar um pouco a gente, né? Mas acredito eu que até o final desse ano nós teremos uma nova política e uma política de verdade, né? Porque hoje nós temos muitas leis esparsas, nós temos ações, nós temos direcionamentos, nós temos o terceiro setor, que é quem mais ajuda, né? As pessoas, os pacientes oncológicos, os familiares, né? Hoje o terceiro setor é muito forte nisso, mas esse mesmo terceiro setor, eu enquanto na MUC, né? Posso dizer para vocês, pode ter certeza que nós vamos pressionar muito, né? Para que isso seja implementado o mais rápido possível. Então essa é a boa notícia, né? E eu queria encerrar com essa boa notícia. Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, que eu passo por isso, porque eu não pago INSS, mas pago previdência privada. Previdência privada não dá direito nenhum, assim, a doença, nada, que é um absurdo. Né? Depende da previdência, né? Não, nenhuma, eu estava pesquisando, nenhuma. Veja bem, várias das leis que foram mencionadas aqui, elas alcançam o paciente oncológico. Sim. Né? Mas então, porque assim, ó, tem então, essa assim, discussão de se não acabar a INSS, se não acabar, eu optei por pagar uma previdência privada. Eu não tenho direito nenhum, nem no auxílio doença, nada, aposentadoria, nada, por causa de doença, uma previdência privada. Então não vale tanto a pena. Depende assim, né? de qual que é a previdência, porque Plano, tu né? pode fazer um plano com seguro, tem previdências que tem direito sim.
Tem plano de previdência para aposentadoria? Tem sim. Não é para aposentadoria. Porque a previdência social, ela além de da aposentadoria, é um seguro também, né? Sim. O meu é Seguridade Mas a seguridade social O também. meu com direito, o meu tem direito à aposentadoria, mas não tem direito de aposentadoria. Esse daí no teu caso, né? Que cada caso é diferente. Por exemplo, bom, eu não vou me estender se tem Sim, é muitos uma- direitos, não, sim, sim. né? Tem muitos direitos aqui que ainda estão na cartilha. Recomendo a leitura. E aí só para encerrar, assim, queria dizer que é muito importante as pessoas conhecerem os seus direitos. Os direitos, eles empoderam, né? Não só o paciente, mas todas as pessoas ao redor dele, né? E ajudam muito na sobrevida, no tratamento, em todos os aspectos da vida do paciente. E aí quero dizer também que quem tem câncer tem pressa, né? Porque o câncer não espera. Então, quanto antes melhor o tratamento, quanto antes melhor a prevenção. E é isso que eu queria deixar com essa mensagem de... Eu queria só fazer uma pergunta, voltando ainda à questão das leis. A notificação compulsória do câncer é quando ele foi aprovada lá em 2000. Está na 12.732/2012. Mas ela não foi regulamentada ainda. Não. A notificação compulsória foi um adendo, assim como foi a lei dos 30 dias, que constam da lei dos 60 dias. Ela está lá é o último artigo, é o registro, né? A notificação compulsória consta como uma determinação legal. Só que nós, em Santa Catarina, tivemos implantado durante um tempo, né? Não sei como hoje está funcionando isso, tanto o registro de câncer de base populacional quanto a notificação compulsória, mas no Brasil inteiro isso não foi normatizado. E eu me lembro que quando nós participávamos lá da elaboração das minutas da lei dos 30 dias, na época o que se falava era assim, inclusive tinha um projeto, né, para que fosse feita a capacitação das pessoas para fazer, né, seriam as pessoas que iriam notificar, né, para implantar em todo o Brasil. E eu penso que isso não evoluiu. Não evoluiu. E seria muito bom, né, porque os nossos dados, eles ainda são bastante capengas, né? Nós temos uma deficiência de dados muito grande no país. A gente basicamente depende do que o INCA traz a cada 2, 3 anos, e teve um período que nós ficamos 5 anos sem que fossem atualizados os dados. Então a gente estava em 2019, 18, se não me engano, falando lá em dados de 2015, porque não tinha dado atualizado. Hoje nós já estamos aí com mais próximo, sempre falando nos próximos 2 anos, 3 anos, com um bom prognóstico, vamos dizer, de dados reais. Não que o prognóstico para o câncer seja bom, porque não é. O prognóstico é ruim, né? A expectativa é que 1/3 da população mundial tenha algum tipo de câncer nos próximos 20 anos. Então, 10 agora, né? Era 20, né? Agora já é só 10. Então, a gente precisa realmente... Precisamos nos preocupar com o câncer. Tem características de endemia. Hoje ele está presente, acho que em todas as famílias, né? Dificilmente alguém não conhece alguém que está passado por algum tipo. Por isso é importante que quem está nos ouvindo transmita essas informações que viu aqui. Pode estar ajudando, sim, uma pessoa bastante próxima, né? Então, o mais importante para nós é esse conhecimento, é levar a cartilha o mais longe que nós pudermos, né? Porque a gente sabe que, às vezes, uma boa informação salva vidas. Eu acho que o nosso papel aqui também é fazer com que a gente aumente essa informação, multiplique essa informação, se engaje. Eu tenho compartilhado nas redes sociais da MUC as questões de pesquisa da Conitec, as questões de mudança, para que a gente possa participar na mudança, que é uma questão nossa, é o que a gente quer, é para nós. Então, assim, e que a gente chame um amigo que está passando pelo câncer também, para que ele esteja por dentro dessa mudança e do que a gente quer e dos avanços que a gente quer. Porque não adianta ficar assim com 3, 4, 5 fazendo uma fala de uma mudança e quem precisa ouvir não está aqui, não vem, não participa,
né? Então, assim, hoje a nossa roda ela foi baseada numa das coisas que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa, saber e entender, que é os direitos da pessoa com câncer, né? A gente sabe que temos bastante dificuldade de acesso, de barreiras, né? Fazer valer os nossos direitos é muito difícil, mas quando tem uma participação da sociedade, talvez a gente consiga essas mudanças. Então, assim, a cartilha é um projeto, como a Jurema e a Eliana falaram, é um projeto da MUC. Quem quiser uma unidade da cartilha pode buscar ali na nossa sede, que fica aqui ao lado da MESC, né, na Avenida Ercílio Luz, no edifício Alpha Centauri, no 11º andar, mas também pode retirar a cópia no site da MUC, que ela tem para baixar online. Então, quem quiser pode acessar o site, abaixa, olha, vê quais são as leis e como fazer com que a gente tenha acesso e os nossos direitos garantidos. Acho que é isso. E uma boa notícia, né? Por iniciativa da nossa voluntária Ana Teresa, a gente caminhou o projeto do e-book da cartilha, do audiobook. Então, nós vamos possibilitar que os deficientes possam ter acesso também à nossa cartilha. É um projeto que a gente está tratando com muito carinho e deve estar pronto aí até o final desse ano. Quem sabe em outubro a gente já faz o lançamento, né? Já tem novas leis aí para Já vai cartilha, já vamos atualizar. Já temos que atualizar. E é isso, meninas. Obrigado pela participação de todas vocês. E eu gostaria que na próxima vez vocês trouxessem um colega para participar também das rodas, tá? Foto oficial. Fechou? Fechou, Marcelinho? Fecha ali que eu tenho medo de não falar. Tá. Ô, Andrés, mandar uma por folha dessas favor. pra embora, ela foi embora, né? Obrigada. Entrega pra ela. Vou ter caneta. Podem ver,